Meus caros irmãos, voltamos outra vez ao vosso contacto uma semana depois para termos um momento juntos, um momento de meditação e de ponderação. Também um momento de partilha. E nós hoje começamos o programa com um momento de saudação. Pedi a alguns irmãos que vos saudassem e alguns assim o fizeram, deixando pensamento, um texto bíblico ou apenas uma palavra a dizer-vos que já temos saudades uns dos outros, temos saudades de nos abraçar. Por isso vamos dar voz a alguns membros da Igreja. Olá irmãos da Igreja Batista de Alcobaça, aqui em direto do meu terraço, já que não se pode ir mais longe, é só mandar uma saudação para toda a gente e dizer que estamos longe fisicamente, mas que não nos esquecemos de ninguém. Um grande abraço. Olá, queridos irmãos. Neste dia eu queria deixar convosco a palavra de Deus que fica em 2 de Crónicas 20, versículo 15, que diz: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Também em 2 de Crónicas 28, 20 diz: Sê forte e corajoso. Faz a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabardes de fazer as obras para o serviço da casa do Senhor. E por fim, quero deixar a oração que Paulo deixou aos Tessalonicenses em 3:5, que diz: O Senhor conduza os vossos corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. É isto que eu desejo, meus amados irmãos. Um grande beijo a cada um de vocês. Que Deus vos abençoe e vos guarde poderosamente. Olá, irmãos! Então, tá tudo bem por aí com vocês? Olá, meus irmãos, que tenham um bom dia, um bom domingo a todos, que Deus vos abençoe dessa quarentena, né? Mas é melhor nos proteger agora, para depois nós estamos todos bem na casa de Deus. Obrigado e tenham um bom dia, que Deus abençoe. Eu quero dar um recado para os senhores com mais idade da igreja, que fiquem em casa e que não saiam, porque vocês são importantes para a igreja. Vocês são muito importantes para nós, sabemos que é um momento difícil, mas vamos continuar todos unidos no nome de Cristo, e vocês continuam todos nos nossos corações. Já temos muitas saudades vossas, mas se Deus quiser, brevemente estaremos todos juntos para podermos dar um beijinho uns aos outros, podermos dar um abraço e juntos louvarmos e glorificarmos ao nosso Deus. Nós vamos cantar uma música agora que acho que é muito importante nesse momento, que apesar de tudo isso que temos passado, o Senhor continua conosco e nada mesmo nos pode separar do amor de Cristo. Igreja, nós estamos juntos. Nem tribulação ou
Beijinho, irmãos, e é isso aí. Nada nos poderá separar do amor de Cristo. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Um momento sempre importante no culto é aquele em que nós referimos a necessidade de orarmos uns pelos outros. E neste dia, uma vez mais, eu peço a que todos tenhamos as nossas orações, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em sua casa passando dificuldades físicas, e nós não devemos esquecer nosso irmão Jorge Madaleno, devemos continuar a interceder por ele, e devemos também orar por aqueles que estão a lutar contra esta pandemia. E soubemos há pouco que um familiar do nosso irmão José Moreira está infectado, por isso devemos orar por ele, devemos orar pela família. Nosso irmão José Moreira não teve contacto com essa pessoa de família, mas é obviamente que a preocupação está lá. E nesta hora, todos nós somos sensíveis a orar por todos os profissionais de saúde. Os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os maqueiros, aqueles que andam nas ambulâncias do INEM, do 112. Mas nós, todos eles merecem a nossa oração, o nosso cuidado, e pedirmos ao Senhor que os guarde e que os toque, que os proteja de todo este problema. Então este deve ser um momento de oração, um momento de recato, e um momento em que nós devemos interceder por aqueles que procuram cuidar da nossa saúde física. Pai do céu, recebe as nossas orações. Obrigado pelo privilégio de podermos falar contigo. Em nome de Jesus, amém. Este é já o terceiro domingo que nós temos a porta do templo fechada. Infelizmente, não podemos ver-nos olhos nos olhos, abraçar-nos e desejarmos bênçãos uns aos outros. Mas ainda bem que com os meios de tecnologia nós conseguimos, mesmo assim, contactar uns com os outros, e tem sido bom ver a partilha de informação que vamos trocando através do WhatsApp e através das redes sociais, através dos contactos por telemóvel, uns com os outros. Igreja é isto mesmo. A igreja é a ligação uns aos outros, independentemente das circunstâncias, independentemente do que aconteça, independentemente daquilo que vai acontecendo à nossa volta. E à nossa volta nós compreendemos que cada vez mais o mundo está a preocupar-se. Neste momento muitos se preocupam com o facto de pais e filhos passarem muito tempo em casa, maridos e mulheres passarem 24 ou 24 horas sempre juntos uns dos outros. Temos inclusivamente ouvido os profissionais de saúde, nomeadamente da área da psiquiatria, dizendo que este é um tempo muito exigente, porque as pessoas entram naquilo que atualmente se chamam, e com muita facilidade, em depressões, entram em perda, entram em desequilíbrio. A palavra de Deus há muitos anos que nos ensina que nós precisamos de viver cada dia. Não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Este é o dia que o Senhor nos dá e nele devemos viver com tranquilidade. Ouvimos os passarinhos a chilrear, vemos as plantas a brotarem na primavera, olhamos a figueira e vemos os seus figos a começarem a aparecer, vemos que a vida continua.
e continua porque o Senhor assim o decidiu. Há muitos anos atrás, o Senhor Jesus nos deu um ensinamento que perdura até hoje. Ele falava com os seus discípulos e ensinava de uma maneira muito séria a forma como eles se deviam conduzir no seu dia-a-dia. E ele dizia-nos: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Obviamente estou a ler-vos uma passagem de Mateus capítulo 6, verso 25, e iremos ler os seguintes. Quando Jesus esteve entre nós, não se falava de stress, mas a preocupação do homem sempre foi uma realidade ao longo dos tempos. E Jesus sabia-o muito bem. As circunstâncias em que o povo israelita vivia eram difíceis. Eles estavam sob jugo romano. E era natural que todos eles se preocupassem com o dia de amanhã. O dia das suas famílias, o dia dos seus filhos, o dia de si próprio. E veio Jesus dizer que não se preocupem. Tenham calma. Confiem em Deus. Deixem que o Senhor faça a sua vontade na vossa vida. E ele dava como exemplo isto: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem seguem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Prezados irmãos, é reconfortante nós vermos a natureza, vermos a biologia, vermos a fauna que nos rodeia e percebemos como ela vive, como elas resistem aos invernos duros, ao sol tórrido do verão. E a natureza continua e Deus cuida dela. E o Senhor Jesus nos quis ensinar uma coisa tão importante. Se Deus assim cuida da natureza, como não cuidará de nós? E é nesta confiança que nós devemos viver estes dias em que estamos a passar. Estes dias que são, sem dúvida alguma, diferentes de tudo aquilo que temos passado. Há pouco tempo eu falava para os empregados da empresa onde colaboro e eu lhes dizia: tenho 61 anos e nunca vi nada parecido com isto. A segunda-feira é igual ao domingo e a quinta-feira é igual ao sábado. Nós estamos em casa, trabalhamos a partir de casa, vamos à rua só para as condições mínimas. De resto, os dias são todos iguais. E a grande pergunta que muitos fazem é esta: e amanhã como será? Como será o nosso dia amanhã? Nenhum de nós sabe. Hoje sabemos que estamos aqui, vivemos, respiramos. Amanhã como será? Precisamos de aprender aquilo que o Senhor Jesus nos diz. E Ele nos desafia com uma pergunta. Vejam no verso 27 deste capítulo 6 de Mateus. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Não vale a pena andarmos ansiosos, nem preocupados. Não vale a pena olharmos com desconfiança tudo à nossa volta. Nenhum de nós consegue acrescentar um cabelo que seja a sua própria cabeça. Vale a pena sim confiar no Senhor. E deixar que Ele nos conduza, dia após dia, na sua vontade, no seu poder e no seu querer. Ontem mesmo nós fizemos a cerimónia fúnebre da nossa irmã Fernanda Santos, uma irmã extraordinária que dedicou a sua vida a cuidar de crianças. Durante cerca de 40 anos ela pediatra, cuidou de milhares e milhares de crianças, influenciou milhares e milhares de famílias. Irmãos, e aquela cerimónia fúnebre devia ter à sua volta centenas de pessoas. Estivemos lá 7 pessoas presentes, porque as circunstâncias assim o exigiram. Ela deixou um testemunho que era para ser lido na Igreja Batista de Leiria, onde ela era membro. Afinal, o seu testemunho foi lido num cemitério apenas para 7 pessoas. Certamente não era este o seu desejo, não era esta a sua intenção. Mas esta é a vida, as circunstâncias da vida. E nós ali estivemos com o maior respeito e com uma enorme certeza. A nossa irmã viveu a sua vida, o
o Senhor a chamou à sua presença. E ela agora descansa nos braços do Pai. Ansiosos porquê? Não precisamos de andar ansiosos. E o Senhor Jesus continua no seu texto dizendo: e quanto ao vestido, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E agora reparem a comparação que Jesus faz em relação a tudo isto. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Jesus estava rodeado de homens que estavam ansiosos, de pessoas que olhavam para a frente e não viam o futuro, porque o Império Romano os oprimia. E Jesus lhes disse: descansai os vossos corações. E no verso 31 Jesus vai dizer exatamente isso: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Meus irmãos, e tal como há 2 anos, o nosso Pai Celestial sabe daquilo que nós necessitamos. Ele conhece o nosso amanhã. Nós não conhecemos, mas Ele conhece. Nós podemos pôr muitas interrogações, mas para Deus não há interrogações. Nós podemos pôr muitas dificuldades, muitos problemas, muitos cenários, mas para Deus não há cenários, há uma certeza, e Ele sabe o nosso amanhã. E Jesus dá-nos um conselho extraordinário quando diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixem-me dirigir uma palavra muito especial aos jovens da nossa igreja. Guardem este versículo no vosso coração. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Procurai conhecer a sua vontade. Vós que ainda sois jovens, que podeis ter uma vida longa à vossa frente, buscai primeiro o reino de Deus em tudo aquilo que fizerdes. Nas vossas relações, na vossa escolha profissional, no vosso dia-a-dia. Procurem saber a vontade de Deus para a vossa vida. Meus irmãos, todos nós precisamos de entender isto como uma realidade e uma verdade que Deus nos ensina e que nós não podemos fugir a ela. Nós precisamos a cada momento de buscar primeiramente sempre o Senhor. E neste momento em que as empresas fecham e parece que tudo nos vai faltar, até mesmo no sustento das nossas famílias, nós temos que procurar primeiro o reino de Deus. Precisamos de procurar aquilo que o Senhor tem para nós, perceber qual é a sua vontade. E o Senhor Jesus termina este texto dizendo-nos: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vivamos cada dia olhando com esperança. Vivamos cada dia confiando no nosso Deus, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, o Deus que ilumina a sabedoria humana até com seres que para nós são invisíveis, o Deus que nos põe na dimensão real em que nós devemos ter, porque precisamos de compreender que em tudo nós estamos na sua dependência. Fazemos projetos, eles vão por água abaixo. Muitas empresas tinham muitos projetos para o ano 2020. Na empresa onde eu colaboro, muitas das vezes e muitas horas, tínhamos projetos extraordinários para o ano 2020. Queríamos ter um crescimento muito harmonioso. Queríamos, inclusivamente, melhorar as condições das pessoas e das famílias. E agora tudo está posto em causa. Porque tudo mudou. A nossa preocupação agora é o sustento do dia-a-dia, o sustento das famílias, daqueles que colaboram connosco. E, meus irmãos, nós compreendemos que isto é uma preocupação real e verdadeira. Mas as nossas preocupações têm que ser depositadas em oração diante do trono da graça do nosso Deus. E precisamos de confiar que Ele é a solução. Ele é a resposta daquilo que nós vamos enfrentar. Seja o que for, seja o que nos espere, temos que olhar mais para diante e temos que confiar. Deus é o Deus que tudo controla, que tudo sabe, que tudo conhece.
confiemos nele. De facto, que o nosso coração esteja depositado no Senhor. Deixemos que Ele nos dê paz ao nosso coração. Deixemos que o Senhor manifeste a sua glória na nossa vida. Confiemos que o nosso Deus é o Deus infalível. É o Deus realmente que conhece profundamente cada um de nós. Que Ele nos abençoe, nos guarde em todos os momentos do nosso viver. Amém. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Este tempo de meditação chega agora ao fim. Desejamos que a todos Deus vos abençoe ricamente, que vos guarde, que vos proteja. E mais uma vez nós queremos lembrar a todos que, se necessitarem de alguma coisa, estamos apenas à distância de um pequeno telefonema. Eu, a Irmã São Pascoal e vários irmãos estamos dispostos e disponíveis para vos acompanhar naquilo que for necessário. Continuem a olhar para cima, a confiar as vossas vidas ao Pai do Céu. E o Senhor certamente fará a sua obra em nós. Louvemos a Deus por cada dia. Louvamos a Deus por aquilo que Ele significa para nós. Engrandecemos o seu nome em cada momento que Ele nos dá do nosso viver. Que a todos o Senhor muito ricamente abençoe.